Boa noite a todos. Essa é uma gravação do curso básico 2 do Centro Espírita André Luiz de Taubaté. Essa gravação é feita para aqueles alunos que não puderam participar do curso nesse dia. Um abraço a todos. Gente, então vamos iniciar, né, os nossos trabalhos, né? Vamos fechar os nossos olhos para unir nossos pensamentos, nossos corações, junto com o plano espiritual. Então, vamos agradecer a Deus, em primeiro lugar, a Jesus, nosso querido irmão, nosso mestre amado, a nossa Mãe Santíssima, que sempre nos acolhe em seus braços, e aos nossos companheiros espirituais, que são imensamente misericordiosos conosco e que também são responsáveis pelos nossos trabalhos, nossos anjos guardiões, a nossa eterna gratidão. Pedimos assim, Senhor, que a vossa luz possa estar, nesse momento, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos absorver o vosso Evangelho, todos os ensinamentos do Espiritismo, e que possamos não só absorver, mas colocar em prática na nossa vida. E pedimos também, Senhor, todos nós aqui rogamos a vossa misericórdia para todos os nossos irmãos que estão desencarnando com essa pandemia, para todos os familiares que estão tendo perdas, estão sofrendo, os nomes que colocamos à mesa e aqueles que vêm na nossa mente, que possam, Senhor, ser amparados pelos amigos espirituais, e rogamos por todos nós, na Terra, encarnados e desencarnados. Todos os doentes que estão entubados, que estão nos hospitais, os profissionais também de saúde, os trabalhadores, faxineiros dos hospitais, enfermeiros, que estão mais expostos ao vírus, que sejam abençoados. Em vosso santo nome, Senhor, nós pedimos a permissão para iniciar os trabalhos dessa noite, que assim seja. Graças a Deus. Eu sei. Eu tinha feito de bolso aqui. Você tem aqui. Aqui, eu já vi. Só fazer isso. Bem, gente, então, hoje, o assunto que nós vamos abordar é um assunto muito, sempre, desde que eu me conheço por espírito, eu sempre falava de todo o evangelho, do livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, era o que mais me tocava, porque pelo fato que é muito bonito, que é o capítulo 6, o Vinde a mim, do Cristo Consolador. Eu vou ler a citação de Jesus, e estudando, eu tive até uma nova conceituação, uma compreensão diferente do que eu tinha. E achei interessante, porque é assim, né? A gente lê o Evangelho, e, de repente, você percebe uma outra visão, totalmente diferente daquilo que você entendia. Isso inclui maturidade, também estudo e tudo mais, a nossa mente vai abrindo. Foi o que aconteceu com esse capítulo. Eu vou ler a citação, que é muito bonita, é o Jugo Leve, que ele fala: Vinde a mim todos vós, que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E aí um comentáriozinho aqui do Kardec, que ele diz o seguinte, que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda dos seres queridos, no momento que a gente está vivendo muito atualmente, né, encontra a sua consolação na fé do futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. E comenta que sobre aqueles que não têm essa percepção, né, fica um vazio muito grande, porque
por mais dolorido que sejam as perdas, falando das perdas, né, de pessoas amadas, nossos entes queridos, né, a gente tem a certeza que a vida continua, nosso verdadeiro estado não é aqui nesse mundo, né? Embora a saudade, a gente tenha uma compreensão melhor. E sobre aqueles que não esperam, né, fica o vazio, né? E vem aí, né, esse vinde a mim de Jesus, Cristo Consolador, e que o que as reflexões que nós vamos fazer hoje, que, na verdadeira, quando Jesus fala sobre o vinde a mim, todos vós que está sobrecarregado, na verdade, esse consolo que Jesus promete é, é um grande desafio. É um desafio para todos nós, né? Que ele desafia ao quê? Qual é a nossa percepção? Tem um livro, que o livro se chama Falando, vou pegar o nome do livro aqui, Falando a Terra, no livro Falando a Terra, o Espírito Mariano. Aí ele diz o seguinte: a palavra do Cristo, no Sermão das Montanhas, possui muito mais de desafio que reconforto. Nessa frase aí, gente, quando ele fala, pensando nessa frase, quando ele fala que no Sermão da Montanha, que é belíssimo todo o Sermão da Montanha de Jesus, tem muito mais de desafio do que reconforto. E quando lendo o Cristo Consolador, que Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei, e aí me fez pensar muito sobre esse desafio que esse Espírito fala. Porque é realmente que, na verdade, quando o jugo leve, primeiro só esclarecendo, né, para a gente relembrando o significado, quando Jesus fala que o meu jugo é leve, o meu jugo, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que o meu jugo é suave e o fardo é leve. O que é esse jugo? Né? Na linguagem, traduzindo, jugo é aquela tipo madeira que coloca entre dois animais e que o animal fica ali, segue sempre na mesma direção estabelecida. Né? E o fardo, Jesus fala, leve, de uma forma simbólica, né? O que simboliza isso? Jesus fala: se você seguir nessa direção que ele indica, você vai ser, né, realmente reconfortado, ser consolado. Né? Mas, na verdade, esse consolo de Jesus é um grande desafio, porque quando ele fala, antigamente eu me emocionava quando eu via, que eu imaginava Jesus falando: vinde a mim, assim como Jesus, colocando aqui nos braços, né, abraçando, a forma de muito carinho, né? E, na verdade, é uma conclamação à criatura, um grande desafio a quê? A gente a alavancar na vida, né? A evoluir, a vencer nossas dificuldades, alcançar, né, a herança na conclusão, na condição de filhos de Deus. Na verdade, quando Jesus fala: vinde a mim, que eu vos consolarei, ele não está dizendo que você vem, ele, coitadinho, faz carinho ali. Não, na verdade, para quando esse vinde a mim não é fácil. Tem uma página do Emmanuel que eu trouxe aqui para a gente, que chama Consegues Ir? Olha que interessante, gente. A gente vai mudando os conceitos, que esse consolo que Jesus nos oferece, ele é um grande, realmente, chamamento para que a gente tenha consciência de que, realmente, se nós tivermos coragem, determinação de seguir as leis de Jesus, que são as leis de amor, se nós conseguirmos desvencilhar dos nossos vícios, das nossas mazelas, dos nossos egoísmos, sim, aí esse fardo vai ser leve, né? Nós vamos conseguir ser realmente confortados. Então, mas não é tão fácil, porque olha que o Emmanuel fala, quando ele fala:
Ó, consegues ir? Quando Jesus fala, vinde a mim, né? Mas será que nós conseguimos ir? Emmanuel diz o seguinte, ó, vinde a mim, Jesus. O crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-os para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente quieta e o coração atormentado lhe procure o regaço refrigerante. Então, a gente pensa, Jesus está nos chamando, né, para aquietar o nosso coração, nos consolar, né? E aí, Emmanuel vem colocando a gente no nosso lugar. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Porque, gente, porque quando para nós irmos para Jesus, a gente não pode, a gente não vai conseguir, nem que a gente queira, do jeito que a gente é, cheio de vícios, de defeitos. É claro que a gente pode, mas com uma determinação. E como é difícil a gente se desvencilhar. Para buscar esse consolo de Jesus, nós vamos ter que lutar contra nós mesmos. Nós temos que, é como se fosse subir, mudar de vibração, mudar do patamar, daquilo que ela fala, do subir um andar na nossa vida, para poder realmente ir até ele. Que do jeito que, com as nossas imperfeições, ainda a gente não consegue ir em busca dessa consolação. O Emmanuel continua aqui dizendo o seguinte, ó, sobre esse se consegue aí, né? Ele fala que as palavras de Jesus se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os lados da conveniência imediatista são demasiados fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere, desânimo, isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituído por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. O que ele traduzindo aqui? Ele fala que Jesus nos chama, mas nós não estamos ainda muito apegados, arraigados nas nossas dificuldades, né, nas nossas inferioridades, e a gente não quer largar. Né? Tem aquela passagem do jovem, me lembrou do jovem rico, né? Que ele, quando Jesus ele fala, vai perguntar a Jesus que ele queria estar no reino, como ele faria para se salvar, e quando Jesus ele cumpria todas as leis lá da época, mas quando Jesus falou, aí ele falou, o que falta? Aí Jesus falou, larga tudo e segue, e ele, como era uma pessoa muito rica, né, o apego dele, nem era falta por ser rico, nada contra a pessoa ter uma boa condição financeira, mas é o apego nas coisas materiais faz com que impeça que ele vá. Então, para ver o quanto que é difícil nós aceitarmos esse vinde a mim de Jesus, essa consolação. E Emmanuel termina aqui falando, todos os crentes registram o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscares a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Realmente é lindo, né? Entretanto, para falar a verdade, já consegues ir? Meu irmão me deixa a pergunta aqui. E aí, gente, fica para nós essa pergunta, né? Será que nós, no nosso dia a dia, nós queremos, nós que somos espíritas, esse consolador maravilhoso que Jesus nos trouxe, né? Abrindo, né, nossa mente para, sobretudo, sobre
essa questão de, deixa eu ver que tem chegando aqui, essa questão de nós termos a noção de onde nós viemos e para onde nós vamos, isso é muito estimulante para que a gente possa se sentir estimulado de vencer esses desafios da nossa, essa superação das nossas dificuldades, né? E Jesus, ele lança, quando ele fala nesse reconforto, ele lança um grande desafio. Ele nos desafia o quê? A ser o que fomos destinados a ser. Então, Jesus está nos desafiando. É o nosso destino evoluir, sermos perfeitos. Mais cedo ou mais tarde nós iremos chegar lá. Jesus, então, lança esse desafio, né? Desafio que é para a gente ser o que a gente tem que ser, né? E Jesus sempre nos estimulou. Quando ele diz assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal da terra, se não tiver, se não fizer o papel dele, de tempero, não serve de nada, pode jogar fora. E a luz do mundo, quando ele fala, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que glorifique Deus nos céus. Olha que coisa bonita, olha que estímulo, o espírito do porte de Jesus, e Jesus não mentia, não, quando ele falava isso, ele acreditava mesmo. Ele não estava falando só para nos agradar. É que ele realmente acreditava em nós, né? Nós que vacilamos de acreditar que nós somos capazes realmente disso, né? E, continuando aqui nas nossas reflexões, a gente fala que não basta. Qual que é o nosso grande problema na vida? Nós erramos ao longo da vida. Estamos no planeta de provas e expiações, nós estamos crescendo espiritualmente. É comum que na vida a gente deslize, que a gente tenha caído, às vezes uma, duas, algumas vezes, e muitas vezes na mesma questão. Mas o que o Emmanuel fala para nós, que você escorregar, ter caídas, acontece. O que não pode é nós nos arrependermos todos os dias. Ser renitente naquelas mesmas falhas, a gente para um dia lá, quem está espiritualizado, que a gente não sente, que a gente tem uma alma. Então, o dia que você amanhece de bem com a vida, você se arrepende, né? Fica tudo bem. Aí, daí, no outro dia, faz tudo de novo. Então, quando nós não temos essa honestidade conosco mesmo, de perceber que nós estamos nos arrependendo muito pelas mesmas coisas, na verdade, o que isso indica? Que, na verdade, indica teimosia e viciação. Viciação, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Porque as bem-aventuranças não são promessas de um bom futuro. Quando Jesus falava de todas as bem-aventuranças de Jesus, ele não prometia um futuro, um bom futuro. E sim, na verdade, ele faz um convite para você, para nós chegarmos nesse futuro. O mérito é nosso. Jesus não falava, olha, está aqui, vou dar um paraíso para vocês, te livrar de todas as suas imperfeições, não vai sofrer, nem nada. Não. E o mérito tem que ser nosso. Então, a gente começa a observar isso sobre essa consolação que Jesus nos promete. É esse desafio a nós mesmos, a nós nos superarmos, a nós olharmos com honestidade para nossas deficiências e termos a coragem de mudar. É difícil? É. Como é difícil? Como é difícil a gente, que nós sabemos, ninguém melhor do que nós mesmos para saber das nossas deficiências. E cabe a nós, né? Que quando Jesus falava assim,
Jesus falava, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, né? Tem aquela parte, essa fala de Jesus, mas ele complementava, porém, ele falava, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Né? E isso é uma proposta para, colocamos até aqui como observação, é uma proposta para subirmos um nível nessa demanda, um grande desafio. Quando Jesus fala isso, para nós amarmos os nossos inimigos e tantos outros chamamentos de Jesus, ele está nos conclamando para que a gente saia desse patamar rasteiro, né? E que a gente realmente encontre força. E ele dá esse apoio dizendo, eu acredito em vocês. Quando ele fala, vós sois a luz do mundo, sois o sal da terra e tantos outros momentos que ele demonstrava claramente na confiança que tinha do nosso poder de superação. Então, gente, que a gente reflita. Nós queremos, nós estamos precisando, estamos sedentos de consolo, nós precisamos acreditar nisso, né? que nós não estamos desamparados, e realmente não estamos. Mas que a gente lembre esse consolo prometido, esse consolador, essas consolações que Jesus nos promete, depende única e exclusivamente de nós aceitarmos a lei de Jesus e de nós nos superarmos, de nos avaliarmos, sermos honestos conosco mesmo e avaliar, listar as coisas que a gente precisa mudar, pedir perdão e não ser, como o Emmanuel fala, para nós ser só da boca para fora. Né? É realmente a gente se esforçar em mudar. Se não conseguimos dormir hoje, amanhã, amanhecer anjos, mas que nós possamos, dia a dia, uma melhora, sermos pessoas menos rudes, sermos pessoas mais tolerantes, perdoarmos mais, sermos pessoas com mais paciência. Né? Tem até uma historinha do Chico, né, sobre essa questão do consolo, história real, né, esse amparo do plano espiritual, esse consolo que todos nós, o Evangelho nos promete, né? Conta o Chico, aos 94 anos, né? Ele, depois de 80 e poucos anos de mediunidade, trabalhando incansavelmente, né? O Chico se viu com a pneumonia e foi para o hospital. Ele odiava, ele não gostava de jeito nenhum do hospital. E todo mundo falando, não, a espiritualidade vai ajudar o Chico, Emmanuel, né? O Chico, um médium do porte trabalhador na seara de Jesus, né? E o Chico foi para o hospital lá, doente, sofrido, né? E aí chegaram perto dele e falaram, e aí, Chico, o Emmanuel não veio? E o Chico, com aquele jeitinho sempre dele ser, ele viu assim, não, veio sim, o Emmanuel, a minha mãe, aí todo mundo pensa, não, o Chico vai ser sustentado, amparado, né? E aí perguntaram, Chico, e o Emmanuel, o que ele falou? Né? Tipo, será que vai melhorar, vai aliviar aquelas dores dele? Aí o Chico falou assim, não, o Emmanuel falou que eu tenho que ter paciência. Só isso. Paciência, que já está tudo preparado. O Chico brincava, mas já estava tudo preparado. A mãe dele esperando, o Emmanuel esperando, mas que ele teria que ter paciência, que só na hora que Deus determinasse é que ele iria acabar, que ele concluir aquele situação difícil, né, que ele já estava nos últimos momentos de vida, de muito sofrimento. Né? E aí, gente, a gente vê o Chico, que é um exemplo para nós, né, de dedicação, de trabalho, né, espírita e tudo mais. Né? Emmanuel nunca dava moleza para o Chico, não tinha essa de passar a mão na cabeça. Né? Então, nós temos que ter isso na nossa mente. Nós queremos ser consolados, nós queremos ter paz de espírito, vamos, então, nos melhorar.
Vamos começar dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, as pessoas que a gente convive, né? Vamos ser pessoas melhores. Que quando nós fazemos isso, nós vibramos uma energia que isso vai tirando todas essas mazelas, essas coisas negativas, essa vibração pesada que ainda carregamos, né? Vai afastando. E assim nós seremos realmente consolados, porque a consolação que Jesus nos oferece é exatamente essa. É de nós chegarmos a ser aquilo que nós somos destinados a ser. É isso, então, que eu trouxe como reflexão, que a gente, guarde essas palavras de Jesus, esse vinde a mim, que é altamente consolador, mas que a gente tenha consciência que ainda, para nós irmos a Jesus, nós vamos ter que deixar os nossos vícios, os nossos defeitos, aí sim nós conseguiremos. Senão a gente vai ficar sempre nessa esperança, esperando esse reconforto, né? E nós mesmos que vamos travar, que vamos truncar esse consolo que Jesus nos oferece. Tá bom, gente? Então, é isso. Tem mais uma historinha rapidinho do Chico. Fala só, rapidinho do Chico. Olha que interessante também, para ver o quanto que, como as nossas imperfeições nos atrapalham, também um momento lá do Chico, né? O Chico gostava muito de animais, de cachorros, né? Não sei se vocês conhecem essa história do Chico. E ele tinha um cachorrinho que ele chegava de madrugada dos trabalhos e ia lá, dava comidinha para o cachorro. Tal. Eu adorava aquele cachorrinho, não um parente dele, da família. E um belo dia o cachorro ficou doentinho. Uma determinada pessoa falou assim, ficou com pena do Chico, lá, coitado do Chico, ainda tem que cuidar desse cachorro doente, já trabalha tanto, tudo. Falou. A pessoa decidiu ajudar o Chico, foi lá e deu um veneno para o cachorro morreu. E o Chico, o dia que chegou aqui, viu o cachorro morto e ficou sabendo que foi a mulher que deu o veneno, o Chico se magoou, ficou muito triste e ficou magoado com aquela mulher. Né? E passando um tempo, um dia o Emmanuel chegou para o Chico e virou e falou, Chico, o negócio é o seguinte, você vai ter que resolver isso. O Chico falou, não, sobre o que você está falando? Nem sabia. Ele falou, você está com uma mágoa aí no coração, que seu plexo cardíaco está contaminado e isso está atrapalhando nas reuniões mediúnicas, nessa comunicação. E o Chico lembrou da mulher, falou assim, mano, realmente, eu fiquei magoado mesmo, tudo. O Emmanuel virou para ele, deu um checkmate, falou, olha, vai lá e resolve. Ele falou, mas, mano, não sei o que eu vou fazer. O Emmanuel falou, você vai fazer o seguinte, você vai procurar saber o que essa pessoa, a coisa que ela mais adoraria ganhar, você vai comprar de presente e vai levar para ele, para ela. Aí o Chico falou assim, não, irmã, ela me ofendeu, me magoou, matou meu cachorro e ainda vou ter que comprar um presente para ela. Aí já era pedir demais. O irmão falou, Chico, não sou eu que falo, não. Essa é a lei de Jesus. E o Chico, né, foi lá com toda aquela bondade, procurou se informar o que a mulher mais queria. E a mulher, o sonho dela era ter uma máquina de costura muito cara. E o Chico foi lá, comprou a máquina, sem ter condição nenhuma, que já ganhava muito pouco, passou a pagar, de perder de vista, né, aquela máquina, e foi lá levar para a mulher. A hora que a mulher viu aquela máquina que ela tanto sonhava, a mulher ficou tão feliz, que o irmão relata que saiu do coração dela uma luz que foi direto no coração do Chico e limpou toda aquela... Naquela hora, quebrou aquele vínculo de mágoa, de pesado que o Chico estava, né? Então, gente, aí o Chico pode retomar suas atividades normalmente. Então, que isso sirva de exemplo para nós, né? Que se vê o Chico, que era um espírito, um ícone para nós, né? Um exemplo,
muito próximo a nós, ele tinha as dificuldades dele e teve que superar, teve que vencer. O Emmanuel nunca passou a mão na cabeça, sempre dava, sempre falava disciplina, 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 sempre chamando a atenção para que ele ascendesse na vida, né? E que sirva para nós que queremos ver a Jesus, que queremos esse consolo, que nós façamos uma autoanálise e passamos a nos vigiar, a nos respeitar, nos amar mais e ter coragem de quebrando os vínculos negativos para a gente poder realmente merecer ir até Jesus e receber esse reconforto que Ele nos oferece com tanto amor. É isso, gente, reflexão de hoje, para nós pensarmos. Essa palavra para o Emmanuel. Ok. Chegou mais gente aí depois, né? Isso. Bom, tá todo mundo ouvindo bem aí? Eu imagino que sim. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Ok. Bom, a gente vai, então, entrar no nosso tema de hoje. Quem achou os e-mails, quem achou os vídeos, teve a oportunidade de ver, é disso que nós vamos falar hoje. Né? Nós vamos começar, antes de entrar no material que eu mandei no PowerPoint, nós vamos começar falando e o assunto é obsessão. Nós não vamos falar exatamente de fascinação e possessão, não. Nós vamos ficar no que é mais comum, que é o processo de influenciação espiritual, e que aí a gente chama obsessão quando a influenciação é mais acirrada, né? Quando tem uma coisa mais constante, mais dominadora. Eu li há muito tempo atrás uma coisa que me chamou a atenção e comecei a investigar para entender, e a gente acaba estudando o Espiritismo entendendo um pouco mais. A gente tem uma tendência de mistificar as coisas, mistificar e criar preconceitos, criar palavras, e essas palavras carregam, muitas das vezes, um peso muito grande. E a palavra obsessão carrega um peso muito grande, e até no meio espírita. E se a gente não tomar cuidado, a gente passa a usar a palavra de uma forma e a gente não entende o que está acontecendo de fato. Porque a obsessão em si, quando você fala dela, ela diz que tem alguém, duas figuras, né, vamos dizer assim. Tem um obsessor e tem um obsediado. E, normalmente o obsediado é vítima e o obsessor é aquele cruel, o malvado, né, o malvadão. Essa é a ideia comum das pessoas. Mas quando você começa a estudar o Espiritismo, você precisa entender diferente. Né? Precisa entender diferente. Então, a palavra obsessor foi criada dentro do meio espírita, aliás, foi usada dentro do meio espírita, porque precisava ser usada para dar um entendimento, mas algumas palavras, elas trazem uma pecha ruim. Ela traz junto com ela um entendimento, e esse entendimento, se ele ficar marcado por nós, na nossa maneira de ver as coisas daquela forma, nós sempre vamos ver o processo obsessivo de uma forma equivocada. E eu já li muito sobre essa obsessão, já trabalhei muito em reunião mediúnica, eu e a Grace, né, muitos anos, e a gente concluiu que as coisas são muito diferentes do que a gente imagina, e que num processo de reunião mediúnica, quando a reunião mediúnica é bastante produtiva, que tem um trabalho muito interessante, você aprende mais de espiritismo do que estudando toda a doutrina espírita. É uma coisa muito incrível, você aprende muito da vida. E uma vez eu ouvi um espírito dizer o seguinte, olha, o obsessor é aquele cortesão que pega um espelho e vira para você e te mostra a realidade, mas você não quer ver. E aí, refletindo sobre isso, né? Então, vamos pensar, o cortesão, quer dizer, alguém que vem te fazer uma cortesia, né? Ele pega um espelho e vira para você para que você se veja realmente, mas você não quer ver. Você prefere dizer que ele é um obsessor, que é isso, que é aquilo e tal. Isso significa que
Os processos obsessivos, em geral, têm exceções, são processos de desafetos, são processos de espíritos que nós convivemos nesta vida ou em vidas passadas, e que provavelmente tivemos ações, tivemos envolvimentos que não foram com desfecho bom. Em geral, pessoas que se amaram, que se gostaram e que teve um desfecho muito ruim, muito dramático. Isso pode criar dentro do ser uma necessidade de acumular dentro dele ódio, né? Raiva todo mundo tem, um dia a gente não vai ter, mas o ódio é algo que tem um poder muito grande, é um combustível extremamente poderoso. Em reuniões mediúnicas, quando você recebe espíritos que estão no processo de vingança por muitos séculos, ou às vezes muitos anos, você percebe que o ódio ele é um combustível extremamente forte. A pessoa é capaz de viver anos, décadas, séculos, em ambientes horríveis, mas aquilo não importa. O que importa é o combustível que está dentro da criatura, o desejo de vingança, de fazer o mal. Aquilo é como se fosse uma coisa que queima e que dá a ela uma energia imensa, absurda. E aí, o que acontece? Nós precisamos, assim, em linhas gerais, nós não vamos aprofundar no tema, porque esse é assunto da mediunidade, eu falei isso para vocês, nós vamos falar hoje, talvez na semana que vem, mas nós vamos dar uma pincelada. É preciso entender que processos obsessivos, eles têm várias conotações, eles têm várias origens, eles têm, vamos dizer assim, graduações, né? Graduações. Vamos dizer que as influenciações espirituais não chegam a ser uma obsessão. Então, nós podemos dizer que os espíritos nos influenciam todos os dias, em quase todos os momentos, através das nossas emoções, através dos nossos pensamentos, principalmente. Se nós olharmos para os vídeos que eu passei para vocês, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, se não viram, eu sugiro que vejam, porque eles são muito interessantes. Rapidamente, eles falam o quê? Eles falam de pessoas que estão em desequilíbrio, né? Pessoas que estão em desequilíbrio, alguns mais desequilibrados que outros, né? Buscando só, como diz outra fala, né? A festa, a bebida, né? A sexualidade, desequilibrados completamente. E alguém que está no meio deles, que está desequilibrado, mas está um pouco temeroso, está ali um pouco negando aquela situação, porque acha que aquilo não vai ser muito bom, já que ele tem um casamento razoável, apesar de estar vivendo uma situação difícil. Bom, ali começa um processo obsessivo, por quê? Porque ali envolve pessoas que às vezes nem lembram mais dos fatos. Por exemplo, a esposa, o marido não lembra das vidas anteriores, não tem a mínima noção do que aconteceu. E o obsessor, ele tem uma ideia, mas ele não sabe tudo, ele só tem uma ideia. Aquilo que outros querem que ele saiba. E quem são esses outros? Aí entra um outro processo, do processo obsessivo. Porque o processo obsessivo, como eu coloquei agora, é uma vingança particular. Pensa numa vingança particular. Alguém me fez muito mal na vida passada, desencarnou, eu desencarnei, e eu fiquei no plano espiritual. E ali eu não esqueci, eu guardei. Ele reencarnou, ele esqueceu. Então eu vou promover uma vingança particular, eu contra ele. E eu posso arregimentar outros espíritos que não gostam dele, que não gostam da família dele, não gostam da pessoa com quem ele se juntou, se ele casou, se ele se relaciona, e vou promover uma vingança ou vou promover uma obsessão particular, que pode levar anos, décadas, mais de uma encarnação. Essa é uma coisa. Mas lá no vídeo vocês vão ver que esse é o caso do casal, do obsessor daquele rapaz, vocês vão ver que é isso, mas vocês vão ver uma coisa muito maior, é um processo estratégico do plano espiritual. Vocês vão ver que existem espíritos que escravizam aquele obsessor no plano espiritual. Então é muito interessante, porque quando você fala de um obsessor, você está falando de alguém que está escravizado à sua vingança, ao seu ódio, e escravizado ao obsediado. Ele fica ali, às vezes, preso por décadas, e eu já vi situações de séculos. Ele não se move, ele fica ali com seu ódio, tentando a vingança, lutando contra aquilo. Mas ele também é escravo, olha como a vida é difícil desse ser. Ele também é escravo de grupos do plano espiritual.
E muitas das vezes esses grupos, eles têm muitas causas para o que eles estão fazendo. Mas uma causa comum, é lutar contra o Cristo. Eles odeiam. Então, por exemplo, muitas reuniões de desobsessão que nós trabalhávamos, a gente não falava de Deus, não falava de Jesus, porque se você falasse, você assustava aquele obsessor e ele não voltava mais. E a gente não queria que ele viesse totalmente obrigado. Então, a gente tinha que ganhar ele um pouco na conversa, depois aí ele vai entendendo a coisa. Então, esses seres que estão do outro lado, muitos deles têm estratégias muito bem montadas para promover na Terra algo contrário ao que o Cristo trouxe para nós, que é a nossa evolução, como a Gleice falou aqui, né? É o nosso crescimento, é o nosso aprendizado, é o nosso esclarecimento sobre nós. Então, o Evangelho faz tudo isso. Então, esse é um processo de estratégia montada que não é uma obsessão comum. O rapaz vai lá obsediar para beber, vai obsediar para ir para farra, vai obsediar para que ele morra, mas esse outro caso é uma estratégia maior, que envolve grupos muito grandes, e se quem já leu o livro Libertação, do André Luiz, ele fala de grupos no plano espiritual de milhões e milhões de espíritos formando vários grupos, todos voltados para um trabalho específico, né, que eles chamam dos dragões, e esses trabalhos são trabalhos exatamente de luta contra o Evangelho de Jesus, contra a evolução espiritual. Bom, estou pontuando aqui o processo de obsessão para falar exatamente de um processo particular, que é o mais comum, que é aqueles espíritos que a gente conviveu e vem se vingar, né? Mas da estratégia que o plano espiritual tem. Então, lá nos vídeos, vocês vão ver tudo isso. Olha quanta coisa tem no vídeo, para quem não viu, né? Vou dar spoiler aqui, porque vocês precisam ver. Então, você vai ver um processo de obsessão particular, você vai ver um processo de arregimentação estratégica das trevas para promover o atraso espiritual das criaturas, porque eles queriam que o rapaz desencarnasse, porque se ele desencarnasse, ele seria presa fácil deles e ia crescendo o contingente. Então, é fazer com que o contingente que estão contra o Evangelho de Jesus cresça. Essa é a estratégia básica, né? Aí usam outras coisas. Mas ali você tem uma outra coisa interessante. O que é a coisa interessante? Você tem ali também o plano espiritual maior, o plano espiritual dos trabalhadores do Cristo, que também tem estratégias de trabalho, de ação, né? Mas a diferença é que enquanto aquele plano espiritual ali dos obsessores, eles fazem tudo que podem, né, no sentido de destruir, o plano de cima faz aquilo que pode, mas com algumas restrições. Eles não invadem o livre-arbítrio. Isso é muito interessante. A diferença básica. Enquanto aqueles trabalhadores do plano espiritual que querem obsediar, que querem montar estratégia para destruir o trabalho do Cristo, eles não respeitam o livre-arbítrio, nem podem, porque se eles respeitarem, eles não fariam isso. Então, eles são aqueles que invadem o livre-arbítrio, a vontade das pessoas. O outro não, o outro trabalha respeitando o livre-arbítrio. Então, é uma luta difícil. É uma luta difícil, mas a gente sabe quem vence no final da história. Ok. Tem também história ali mostrando o quê? Mostrando que o rapaz desencarna, vai para o plano, passa pelo processo lá das trevas, ele é aprisionado, né? E ele sofre. Desculpa, o rapaz que estava obsediando, ele não deu conta do recado. Então, o que aconteceu? Ele foi levado para as masmorras para que ele fosse, né, que sofresse muito, que ele fosse torturado, e ali ele ficou anos. Mas, em algum momento, aquele sofrimento tocou a alma dele e ele foi levado para um plano espiritual para ser tratado, foi tratado, e ali ele percebeu a vida, ele percebeu que o equívoco, e mais, ele percebeu a história da vida passada, por que aconteceu aquilo. E depois ele vem ser filho daquele casal, daquele rapaz que ele estava querendo obsediar. Então, isso é um spoiler, mas vocês devem ver lá o vídeo, porque ele é muito bem feito. São 6 vídeos curtos que dão uma ideia muito bem de obsessão. Ok?
Se alguém tiver alguma pergunta, se não tiver, eu vou entrar no nosso material que eu mandei para vocês. Ok. Hoje é dia... Opa! Ok, tá aqui. Então, nós terminamos aqui, nós falamos do resumo da doutrina dos espíritos, e vamos entrar aqui, então, a obsessão. Livro 2, capítulo 9. No livro 2, capítulo 9, ele tem todos esses títulos que vocês estão vendo aí, que faz parte desse livro 2, que vai da questão 456 a 557. Ou seja, são 101 perguntas, respostas e algumas observações, alguns escritos feitos por alguns espíritos e por Kardec. Nós não vamos estudar todos os itens, porque a gente não vai aprofundar nesse processo da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós vamos tocar naqueles pontos onde está muito relacionado à influenciação e à obsessão. Então, os pontos que nós vamos falar aqui são os que estão em vermelho. Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Isso é muito importante. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Não vamos falar de processos nem convulsionários. Afeição que os espíritos votam a certas pessoas, preferências. Anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Vamos falar um pouco disso. Pressentimentos, né? Aqueles pressentimentos que a gente tem. Isso tem a ver, não tem a ver. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Vamos pular esses que estão em branco. E o último que nós vamos falar são pactos, né? Quem já foi ou quem vai a Umbanda, já foi, sabe que essa questão dos pactos é muito forte na Umbanda. Vamos falar um pouquinho disso também. Tudo bem. Então, nós selecionamos algumas perguntas, nós não vamos ler todas, mas nós vamos falar do tópico em si. Então, o primeiro tópico é a faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Isso é importante. Por quê? É sempre aquela história, né? Pensar no dói, pensar no faz mal. Não tem umas histórias assim que as pessoas falam? As pessoas não têm noção. Não têm noção da vida, né? Eu vou falar para vocês, gente, eu estudo filosofia e a escola de filosofia trabalha com Deus e com reencarnação. Mas tem muitas pessoas que estudam e que têm outra religião, que não entende o processo de reencarnação. E quando você começa a aprofundar na filosofia espiritualista, não dá. Você percebe que se você não tem compreensão da reencarnação, você trava, você não vai conseguir entender as coisas. Então, assim, é mais ou menos isso. Quando a gente pensa que os nossos pensamentos são só nossos, né, e que isso não tem problema, que o problema é você agir, você fazer, então realmente uma coisa sem noção, é a pessoa que não compreende a profundidade das coisas. Então, a primeira pergunta é: veem os espíritos tudo o que fazemos? A resposta é: podem. Podem, não quer dizer que veem. Eles podem. Necessariamente o espírito não está interessado em alguma coisa que nós estamos fazendo, não interessa, ele não vai se importar. Mas ele diz o seguinte: olha, eles podem ver, pois que constantemente vos rodeia. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção, não se ocupa com o que lhe é indiferente. Isso é mais ou menos parecido com o quê? Nós estamos andando pela rua. Tem um monte de coisa acontecendo. A gente vê tudo? Não. O que a gente vê? Aquilo que nos chama atenção, aquilo que nos interessa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é? Qual é a diferença? A diferença é que eles são invisíveis. Não é? Eles são invisíveis. Eles podem entrar na nossa casa, eles podem encontrar com a gente em qualquer lugar da rua. Não é? Eles são invisíveis. Então, imagine que você fosse invisível e você começasse a olhar a vida das pessoas. E quando a gente fala de invisíveis, nós estamos falando de espíritos do nosso nível ou abaixo. Vamos deixar os de cima um pouco para depois. E aí o que eles vão fazer? Eles vão olhar aquilo que tem interesse, vão olhar a intimidade das pessoas, vão olhar os pensamentos mais íntimos, os pensamentos cabulosos, o que for que nós temos, eles vão estar ali. E se aquilo agrada, aí que está.
se aquilo agrada aquele espírito, você vai ter algum ou alguns espíritos que vão se ocupar de ficar mais perto de você, porque eles sabem que ali tem um alimento espiritual. Então, isso é importante a gente entender. E, de novo, eu vou falando, quem quiser fazer pergunta, que não entendeu, eu entro na tela e a gente conversa. Pergunta 457, a continuação dali. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? A resposta, muitas vezes. Não está dizendo que sempre, muitas vezes. Chego a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes pode dissimular. Então, aqueles pensamentos, já viram aquelas histórias que eu falo? Aqueles pensamentos que você não quer nem você saber deles, né? Que eles passam por você, que são vivências emocionais, sofridas, vivências de vícios que a gente tem, né? Da vida, do passado e dessa vida, que a gente carrega com a gente, e que quando a gente começa a trabalhar dentro do espiritismo, a gente começa a sofrer com isso. Né? Sofrer por quê? Porque aquilo era uma coisa que está dentro de nós, não sai só porque eu quero que saia, não sai porque eu faço prece, não sai, aquilo está lá, aquilo precisa ser trabalhado, aquilo precisa ser vencido, conforme foi falado hoje pela Grace, né? Ah, Jesus, olha esse vício, olha esse pensamento, tira isso de mim. Não, não vai tirar nada. Você aprendeu com ele muitas coisas, ele te trouxe muitas coisas. Agora você vai aprender como vencer isso. Esse é o processo. E às vezes a gente não quer pensar uma coisa, né? E a gente dissimula. E os espíritos conseguem saber. Por quê? Porque existe uma coisa chamada vibração. A vibração você não dissimula. É impossível dissimular uma vibração. Né? Ela sai lá do centro. Ok? E ele diz mais. Assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta. É claro, isso é óbvio, né? De uma pessoa viva, ela não vai saber dos seus pensamentos. Ela vai sentir um mal-estar, um bem-estar perto de você, às vezes não vai entender muito bem, às vezes vai entender. Essas coisas são compreensíveis e a gente sabe o que acontece. Principalmente quem vive junto, a gente bate o olho e sabe que não está bem, bate o olho e sabe que a pessoa está feliz. Okay? Mas o que ele quer colocar aqui com essas perguntas é o seguinte, olha, os seus pensamentos, eles podem, tá? Eles podem ver, podem perceber as suas emoções pelas suas vibrações. E aí, o que isso importa num processo obsessivo? Tem uma outra coisa importante que nós temos que entender num processo obsessivo. Necessariamente, quando a gente pensa em processo obsessivo, a gente imagina um espírito com ódio, com raiva, querendo vingança de uma vivência anterior, ou o que seja. Mas tem outros detalhes aí que são muito importantes e que fazem muito mal, que são os processos de vampirizadores, espíritos que sugam a nossa energia, não é? Sugam a nossa energia, que pode ser um obsessor que acumula isso ou mais a vingança. Mas pode ser espíritos da rua, que estão aí na rua. Né? Espíritos que estão aí na rua, e aí você passa, ele vê... Oi? Isso, ele vê que você tem um determinado tipo de sentimento, de pensamento, uma coisa, e fala, opa, esse é dos meus. Ele gruda com você, ele fica junto. Porque ele está ali, não tem o que fazer, ele está procurando coisas que o deixem, né, alegre, que o satisfaça. Fisicamente, que ele não tem, mas ele ainda tem uma parte física grosseira no plano espiritual ainda. Então, ele vai ficar junto com você. E ficar junto com você significa o quê? Significa o seguinte, que eles podem ficar pouco tempo, muito tempo, ou virar um processo obsessivo, vampirizador muito forte. Quando aquilo que você pensa, ou até aquilo que você faz, ou aquilo que você sente internamente, satisfaça eles muito. Então, quando ele fica muito satisfeito com isso, ele não sai para procurar mais ninguém, ele fica só com você. Ele fica ali grudado. Isso vira um processo obsessivo. Tá? Ok. Continuando o mesmo assunto, porque esse assunto é talvez um dos mais importantes, né? E aí vem uma pergunta que eu sempre uso no nosso curso, quando a gente estuda lá no começo do nosso curso, eu falo de algumas perguntas e essa é a que eu uso.
quando ele fala assim, influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E ele fala, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Gente, é assustador uma coisa dessa. É para assustar mesmo, para a gente compreender a real. Olha, então, os espíritos nos influenciam, nós estamos falando aqui, nós estamos falando dos espíritos obsessores, que é uma palavra que eu não gosto, mas eu vou usar porque é didático. Eles nos influenciam muito mais do que a gente pensa, e muitas das vezes são eles que nos dirigem. Eles que nos dirigem. Isso é para refletir muito, é para não esquecer. Essa pergunta é uma pergunta que nós não devemos esquecer. E a gente vê isso na vida a toda hora. A gente vê isso na vida, no mundo, com a comunicação, com tudo que a gente vê acontecer no mundo, a gente vê pessoas que estão totalmente escravizadas. A gente vê muitas pessoas que estão totalmente sendo dirigidas, guiadas. Isso é muito comum. E aqui é mais complicado, porque a gente pensa assim, as pessoas são guiadas pela mídia, são guiadas pelo não sei o quê, são guiadas por fake news, são guiadas... E, é verdade, são mesmo. Mas tem uma coisa mais grave. São guiadas por seres que ela não vê, que ela às vezes nem percebe, que são esses espíritos que querem ver a confusão. Né? Ver a confusão. Então, esse é um processo que pode gerar uma obsessão e que, às vezes, esses espíritos que estão obsediando não têm uma ligação de parentesco ou de vivência em vidas anteriores nenhuma. Eles estão ali porque eles estão usufruindo da sua energia. Eles só querem, como chamam os vampirizadores, eles só querem sugar a sua energia o quanto puder. O quanto puder. Ok. A pessoa fica preocupada. Pode falar. Estou comentando aqui com ela que a gente observa quantas vezes, às vezes, a gente mesmo não entende, desde dentro de casa, é aquela angústia, mau humor, a pessoa fica, assim, trata mal uns aos outros, né? E se for para analisar, não tem um motivo real. Né? E muitas dessas vezes é uma influenciação de um espírito, né? Ou um seu inimigo do passado, ou esses vampirizadores mesmo que encontrou sintonia em você, né? E fica ali, né? Sim. Que a gente tem uma palestra que está ouvindo hoje, fala, se você quer que uma pessoa fique com você 24 horas, com muitas e muitas encarnações, você odeia essa pessoa, que gera um casamento ali, né? Aquela coisa que o amor liberta. O amor liberta, né? Mas o ódio cria esses algemas, né? Que a pessoa fica ali naquele processo difícil, né? Olha, a gente está colocando duas nuances aí para a gente compreender. Uma nuance é aquela questão do ódio, que normalmente ela é gerada por uma vivência anterior de alguém que se sentiu violentado na sua vida, que se sentiu traído, que se sentiu menosprezado, aquela coisa toda. E aquilo pode gerar uma raiva e um ódio. Isso gera um processo obsessivo muito difícil. Esse é um ponto. O que nós estamos colocando aqui já é uma coisa mais abrangente. Você está envolvido na quantidade de pensamentos, de vibrações do mundo, dos espíritos encarnados que estão aí pelo mundo, que é uma quantidade enorme, da sua, da família, de todo mundo. E você tem os seus pensamentos, que podem ser recorrentes, né? E André Luiz fala no seu livro, que eu não lembro o nome dos livros, mas que ele fala no livro sobre as formas pensamentos. O que são as formas pensamentos? O nome já dá para entender. Se você tem um pensamento, ainda vai eu falar o que eu não gosto, mas eu não consigo achar uma didática melhor. Você tem um pensamento ruim, um pensamento muito instintivo, muito grosseiro, ele vem e ele pode ir embora. Ele não faz uma marcação tão forte. Mas se você tem esse pensamento, e nesse pensamento você tem uma ligação emocional,
ou você tem um desejo de uma coisa mais animalizada, ou você tem um desejo de vingança, de raiva, um preconceito, o que for. Várias áreas estão envolvidas nisso. E se você começa a fazer com que aquele pensamento seja recorrente, ele vai tomando conta de você. Quando você fala que aquele pensamento está tomando conta de você, significa que tem mais coisa envolvida. Tem mais irmãos, mais espíritos envolvidos nesse processo de tomar conta. Eles vão chegar a você, eles vão te influenciar, eles vão voltar com aquilo. Quem viu o vídeo lá da cerveja? Vamos tomar cerveja, vamos tomar cerveja, vamos tomar cerveja, tomou cerveja. Então, vão pensar isso, não vão, ou não vão pensar, e pronto, você está pensando. Tá? Então, isso é importante compreender, tá? Que nós estamos envolvidos numa atmosfera fluídica de nível ainda de espíritos inferiores, no nosso caso. Essa atmosfera é muito pesada, e nosso pensamento está envolvido nisso também. E a gente vai ter essa influenciação e vai ter a nossa própria influenciação da nossa inferioridade. As coisas que a gente pensa, as coisas que nos trazem esses desejos ainda muito, muito fortes, muito instintivos, né, que faz parte da nossa vida. Fez parte e ainda faz. Eles vão, e a gente chega num ponto de vida, de escolhas, de buscas, né? Como Jesus fala, bem-aventurados aflitos, eu sou o consolador. Aflitos por quê? Porque você vai sofrer. Se você está buscando se libertar desses pensamentos, dessas emoções, do seu modo de vida, se você chegou nesse ponto, você pode saber, você vai continuar tendo sofrimentos diferentes do que você tinha. O primeiro é porque você vai ter que largar o que fica para trás, que é muito difícil. E largar pensamento, eu já disse, você não controla pensamento. O pensamento é consequência de algo que está vendo. Opa, só um minuto. Um minutinho. Quem é? É o Oscar. Por favor, Oscar. Olha só, esse lance de obsessão, quer dizer, a pessoa, ou principalmente o médium, ele tem que vigiar muito o ato dele, o pensamento, para que ele não seja influenciado, né? Que ele aproveita aquilo que a fraqueza da pessoa ou do médium para se chegar, né? Aí ele, com a fraqueza que ele abre a brecha para ele se encostar e fazer com que o médium fique assim fora do sentido dele, né? Não é verdade assim, mais ou menos? Ok. Vamos começar com o que você começou falando por partes. Primeiro você disse que é o médium que tem alguns pensamentos, e ele vai se localizar ali, né, das falhas. Bom, na verdade, a falha é o que nós temos, gente. Isso aí a gente tem que ter realidade de compreensão da vida. Nós somos espíritos da categoria, como Kardec fala, os espíritos perfeitos, inferiores. Nós temos mais falhas do que virtudes. Nós temos vícios. Virtudes nós temos pouquíssimas. Para dizer a verdade, quase nenhuma. O que nós somos são espíritos ainda de um nível onde a gente comunga com pensamentos, com desejos, com vontades que ainda são de um nível inferior. Ponto. Nós somos influenciáveis facinho. Está escrito lá no Kardec. Eles nos dirigem. Por que eles nos dirigem? Porque nós somos facinho. Né? E o fato de ser médium, não importa ser médium ou não ser médium. Não vou entrar na questão de todo mundo é médium. Não, isso que eu queria falar, Guerrão. Médium ou não, essa pessoa dá brecha, eles chegam assim para poder influenciar a pessoa ficar fora de si, né? Agir de maneira errada, né? Fecha seu microfone, por favor, Oscar. E eu vou responder as questões que você colocou. Então, a primeira você falou do médium, ok. Você falou agora, ok, eu entendo isso. Mas o que eu quero dizer é que a gente, às vezes, fica pensando exatamente isso. Olha, os espíritos vão me obsediar, vão me influenciar, se eu tiver esse pensamento. Gente, a gente tem todo dia. Não adianta a gente se iludir. A nossa vida é uma vida de muita confusão, de muita dificuldade, de muita queda, de muito
futilidade. Se a gente não tiver pensamento cruel, de violência, que a gente tem, mas se não tiver muito, pelo menos vai ter pensamento de futilidades. Já é um prato cheio. Então, vamos cair a real. Tá? Vamos cair a real. Eu já parei a apresentação, porque eu estou vendo aqui que já são 9h15, então agora nós vamos entrar um pouco de discussão aqui, para a gente sair daqui mais aliviado. Tá? Para a gente não sair com uma carga muito pesada aqui. Ok? Então, é assim. A gente vai continuar com esse assunto, ok? Na semana que vem. Mas quando você está falando dessa influenciação, não vou nem falar de processo obsessivo agora. Quando você está falando da influenciação dos pensamentos, eles nos dirigem, nós somos guiados, nós temos que trabalhar duas coisas. Aquilo que é a superficialidade e aquilo que é o interior. Né? É como você fala assim, ó, você toma um passe. O que é o passe? O passe é um tratamento paliativo. Quem pensa que o passe resolve os problemas está iludido, precisa estudar espiritismo. O passe é um tratamento paliativo. E na casa espírita é tratamento paliativo. Estudar a doutrina é tratamento paliativo. O que é tratamento paliativo? É aquilo que vai te fortalecendo para que você faça o tratamento verdadeiro. Então, quando você fala, olha, estamos falando de pensamento, de influenciação. Olha, eu preciso melhorar meus pensamentos. Você vai fazer o quê? Boas leituras. Vai tentar colocar a tua mente focada em coisas positivas na sua casa, mais prece, que nós estamos falando aqui. Tudo isso vai te ajudar de uma forma paliativa. Mas vai ajudar. Pode ter certeza. Porque você vai atrair outros espíritos. Vai atrair a bondade dos protetores que vão vir e vai aliviando. É como se você for do centro, toma um passo, sai de lá feliz, tranquilo, daqui meia hora, né? Mas tudo bem, eles vão fazer isso. Mas o que é que você faz, de fato, para se tratar? Isso que é importante. E o seu pensamento só vai mudar quando você tratar disto. E o que é isto que você tem que tratar? É da sua essência. É da sua condição espiritual. Ora, eu sou um espírito que eu já entendo, inferior. Um planeta ainda inferior. Então, tem muita coisa para aprender. O que eu estou fazendo da minha vida? Estou continuando levando a vida assim mesmo. Então, continuo inferior. Pronto, não tem que reclamar. Eu acho que se eu for no centro, resolve. Se eu estou no passo, estou estudando aqui ao longo, é isso que vai resolver. Esquece. Não existe. Isso é tudo instrumento para você atuar. Eu estudo Evangelho há 40 anos. Eu e minha esposa. Eu estudo há 40 anos. Já passei pelo Evangelho para todo lado. Mas isso mudou minha vida? Não. Me ajudou a entender a vida. Aí, entendendo a vida, eu vou mudando algumas coisas dentro de mim, minha percepção, minhas relações, e devagarzinho a coisa vai se transformando. Pronto, você começa a ver, a pensar coisas um pouco diferentes. Porque você começa a pôr sua mente em outro nível de relação, em outro nível de pensamentos. A faixa muda. Mas não muda porque você quer. Não, eu estou pensando um monte de besteira, agora eu vou pensar, mas pode esquecer, isso não existe aí. Porque se fosse assim, era muito fácil, gente. Todo mundo aí, galera, vamos pensar só uma coisa boa. O mundo melhorava assim, no clique. Não é assim que a vida funciona. Então, é importante entender. Se nós queremos trabalhar em duas áreas. No paliativo, ora, eu estou pensando muita besteira. Pega um livro e lê, faz uma prece. Ajuda? Ajuda. Dá uma quebrada. Toma um passe, faz uma vibração. Tem hoje em dia, tem 1000 coisas que te alivia, que te dá carga. É como se tomasse um banho. Sabe, toma um banho? Você toma um banho, você sai. Pronto, isso é paliativo, depois tem que tomar outro. Não adianta ficar 5 dias depois sem tomar o banho. Então, esse é o processo. Então, o processo paliativo é fundamental, É importante nós estarmos aqui estudando e aprendendo? É importante tomar o passo, é importante ler, é importante estudar, é importante buscar, porque é assim que vem, as coisas vêm, começa devagar, vai entrando devagar. Nenhum processo vai te violentar ao ponto de você falar assim, nossa, eu era assim, agora eu sou assado. Não. É um trabalho de interiorização, né? E quando é que a gente fala disso? Lá no segundo semestre, lá nos últimos meses, a gente vai falar disso no detalhe. Quem estava aqui já viu, quando a gente fala da mente, como é que você trabalha com tudo isso, com essas ferramentas, mas isso é outra história. Aqui nós estamos falando de pensamento.
Influência dos espíritos. Ah, eu quero que não tenha mais influência. Vai ter, não tem esse negócio de não quero. Ah, você pode fazer o quê? Muita proteção? Pode. Proteger a sua casa, fazer prece, fazer evangelho no lar, tudo isso é fundamental. Mas como é que você quer a sua casa protegida se você faz o culto no lar, mas você continua fazendo a bagunça mental, a confusão toda? Não dá. Isso contraria a lógica, né? Isso contraria uma lógica. É por isso que quando você entra numa reunião mediúnica, você tem que estudar muito, você tem que se preparar. Uma reunião mediúnica séria, o dirigente exige das pessoas, olha, pelo menos hoje não faça isso, não faça isso, não faça isso. Chegue aqui mais tranquilo. Isso para ter uma reunião mediúnica razoável, né? Não tem reunião mediúnica boa, é razoável. Então, esse é um processo importante para nós que nós vamos continuar na semana que vem. Mas eu queria saber se alguém tem uma pergunta, tem alguma coisa para falar. Espera que alguém levantou a mão. Eu. Fala perto do microfone aí. Eu, Francisco. Ô, Francisco, diga lá. Tudo bem, pessoal? Muito boa noite. Boa noite. Falar um pouquinho sobre esse tema aí, interessante. Eu lembro do seu Bonani. O seu Bonani apresentou uma vez, talvez, uma definição assim mais bacana sobre essa questão dos obsessores. Ele falou o seguinte, numa reunião, numa apresentação lá no André Luiz, ele falou assim, nossos amigos cobradores. Poxa, eu achei muito bacana isso, porque na realidade, muitas vezes, como apresentou o Ruela, nós ficamos colocando aí o obsessor como sendo inimigo, o obsessor que ele vem nos incomodar, nós estamos dando abertura, mas, no entanto, essas pessoas elas não estão ligadas a nós, assim, por um acaso. Isso aí é fruto de um trabalho intenso que nós fizemos em anos anteriores, em séculos passados aí, e que nós acabamos criando um rancor tão grande, que mesmo com o nosso desencarne, isso não acabou. Então, esse pessoal aí são os cobradores. Então, vamos chamar nossos camaradas dessa forma, como cobradores, e vamos começar a perceber que isso que está acontecendo agora, que nós passamos, muitas vezes nós temos que até agradecer. Agradecer porque é um momento em que a gente passa a repensar a nossa vida, as dificuldades que nós passamos, né? E outra coisa interessante, como é que esses cobradores eles vão sair da nossa vida? Tem um filme que eu vi ali há pouco tempo, quando o filme, amor? Não é vida, não. Tem um filme que eu acabei de ver agora, esses dias aí, depois eu vou colocar lá E a Vida Continua. E a Vida Continua é um filme de 2012, que ele coloca lá um relacionamento que um pessoal que se conhece, aparentemente, que não tinha nada a ver. E lá, quando vai desenrolar do filme, vai começar a perceber que eles têm vários vínculos aí de vidas anteriores, e eles vão ter a forma de reaver esses erros a partir da reencarnação na família. Então, esses que nós estamos chamando hoje aí de obsessores, em pouco tempo, daqui a poucos séculos, vão estar sendo nossos filhos, vamos estar recebendo em nossa vida, ou então vamos estar nos recebendo como filhos, quem sabe, como marido, como esposa. Então, esses cobradores que hoje nós rechaçamos, nós vamos encontrá-los, sim, dentro da família, unidos pelos laços de sangue. Nós vamos ter essa oportunidade de, com amor, reaver esses tempos passados aí. Então, na realidade, é um momento de gratidão que nós temos, ele está nos aproximando de nós para que faça nos ver esses erros que nós cometemos em vidas passadas. É uma oportunidade. E assim como, né, há pouco tempo a gente estava falando aí a respeito do momento em que a gente tem que pensar que somos trabalhadores da última hora, né, entender também as palavras da Grace aí, agradeço muito, Grace, as suas palavras, que foram lindas palavras, gostei muito aí de poder pensar sobre esse assunto, lembrar que nós somos trabalhadores da última hora, e é o momento de vermos como espírita, passar a entendermos essa questão da obsessão de uma forma clara, porque vamos pensar em Pedro. Pedro conviveu com Jesus vários momentos ali, Jesus dormiu na casa dele, conviveu com ele, comeu do pão, mas ele foi escolhido, assim como nós, cheio de defeitos, não é? Mas teve um momento em que Pedro caiu, ele negou Jesus 3 vezes. Imaginem só o momento
em que uma pessoa que a gente ama muito, que a gente fala que a gente vai seguir, e a gente nega essa pessoa 3 vezes, antes de ele pegar ali 35 chibatadas nas pernas, 35 chibatadas nas costas, e morrer crucificado. E Pedro, a partir essa negação dele, essa queda dele, que ele passou a ser o discípulo escolhido e amado. Foi a partir dali que passou a renovação de Pedro. Então, essas dores que nós passamos, essas quedas que nós passamos, é o momento de nós nos acendermos esse botãozinho e começarmos a exercer o nosso trabalho nessa terra aqui, né? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade que me deram aí de falar um pouquinho. Então, Francisco, sobre essa questão do Pedro, já vou aproveitar o gancho aí no que você falou. Não sei se vocês sabem que o Pedro negou Cristo por 3 vezes, né? E qual foi a primeira? E ele ficou muito arrependido, muito amargurado, né? Por ter renegado Cristo. E qual foi a primeira atitude de Jesus? Logo depois que ele desencarnou, né? Ele volta lá para Pedro e pergunta para Pedro, também 3 vezes, tu me amas? Ele falou assim, né, se arrependido, ele falou, tu me amas, tu me amas. Aí o que Jesus fala? Então, vai apacentar as minhas ovelhas. Né? E foi quando que Pedro, né, tocado, né, com aquele arrependimento, ter renegado Jesus, né? Jesus amoroso, sem nenhum ressentimento, nem nada, né? E fala, olha, tá tudo bem, negou, tudo bem, sem problema, né? Mas vai, e agora faz o seu trabalho. E Pedro, a partir dali, foi realmente uma pedra angular, né, do cristianismo, né? Bonito você ter lembrado isso, que me fez lembrar disso, né, a sugestão. E Joana de Ângeles, em relação aos nossos pensamentos, o que Joana de Ângeles sugere? Que todas as vezes que nós pensarmos uma coisa, um pensamento indevido, algo perturbador, alguma coisa ruim, que nós não temos esse controle, né? A gente não quer pensar, mas vem na cabeça, vem flashes, às vezes, de coisas ruins. Joana de Ângeles sugere que todas as vezes que isso acontecer, que imediatamente você pega isso que ela falou, vai ler um livro, vai ouvir uma música, vai dançar. Ontem eu estava dando faxina na casa, eu com ela dançando, brincando, tudo, para ver se descontrai toda essas tensões todas, né? Então, a Joana de Ângeles sugere, toda vez que você pensar algo ruim, imediatamente, se a gente se dispuser a isso, gente, do jeito que tem os nossos cobradores, né, nossos cortesãos, que pega lá o espelho e mostra para a gente se ver, né? Na verdade, o que eles falam é isso, olha, está aqui, ó, quem você é, né? Mostra sua realidade, do mesmo jeito que tem os nossos espíritos amigos também, que apostam, que vibram, que cada ação pequenininha que a gente faz, eles estão ali, né? Com toda a generosidade, com todo o amor para nos auxiliar. Então, se todas as vezes que a gente detectar, nós somos falhos, detectar algo de errado, que ser um pensamento errado, substitui, pensa em outro bom. Chega uma hora que a história do copo de água suja, né? Põe água limpa, uma hora, essa água suja toda vai sair, vai sobrar água cristalina. Né? Ok, alguém quer colocar alguma coisa ainda? Tem uns minutinhos? Não, uns minutinhos, a gente atrasou e a gente começa 5 minutos depois. Eu queria fazer um comentário nisso que o Francisco falou. Em vez de mudar, né, a nomenclatura de obsessores para cobradores, a gente pensando nisso que ele falou, que, sei lá, daqui a uns anos, alguns séculos, podem vir numa relação mais íntima, pai, filho, esposa, marido, acho que, sei lá, eu concluo aqui que em vez de a gente pensar, a partir de agora, querer afastar esses dito obsessores de nós, então o objetivo não deve ser afastá-los, mas sim mudar a qualidade dessa relação, né?
para que deixem de ser inimigos, que deixem de ser adversários e se aproximem, mas com uma qualidade diferente, né? Uma coisa importante que a gente aprende na doutrina espírita, no processo de trabalho com o plano espiritual, duas coisas. Existe um processo que é um processo de choque, que muitas vezes acontece e que às vezes não é nós que fazemos, é os próprios protetores, os trabalhadores espirituais, de uma situação que é muito difícil, e tem um choque mesmo de que o obsessor vai para um trabalho de como é que nós vamos falar assim, de doutrinação no plano espiritual. Então, isso é muito comum em reunião mediúnica. Você tem um médium, né, que dá uma incorporação e a psicofonia, e aquele espírito obsedia alguém. Mas o que acontece? Esse espírito, ele é muito tenaz no que ele está fazendo. E às vezes nem importa muito que o médium, principalmente o médium ou alguém, está em processo de tentar melhorar, de fazendo essas coisas que nós temos que fazer. Mas ele continua investindo. Mas se você traz ele para uma reunião mediúnica, existe um trabalho mais ou menos de conscientização. E ele é assim levado para algum lugar do plano espiritual, como se houvesse uma trégua onde ele é trabalhado, é conversado, e é dado uma oportunidade para ele de mudar aquilo. Às vezes acontece, às vezes não. Então, o ponto central de tudo é, se você tem algum espírito, e aqui a gente tem que ver a obsessão de novo, né? Um aspecto amplo. A obsessão por aqueles espíritos que têm afinidade, parentesco, de vivência de relação conosco, e a obsessão que é criada por o que eu acabei de falar aqui, só pelos problemas do pensamento e das vibrações. Você necessariamente não vai ter nenhuma relação com aquele espírito. Mas existe uma coisa que é tua responsabilidade. A tua responsabilidade se você tem um obsessor, você tem que levar ele para cima com você. Isso é uma responsabilidade. Isso é uma responsabilidade de todos os seres. Se você tem um obsessor, como você falou, Marco, não tem que necessariamente ele ir embora. Ele pode ir embora, pode ser retirado por uma fraqueza nossa ou por uma razão qualquer que a gente não conhece. Mas o fato é, se você consegue trazer ele para dentro de você, é outra história. E aí, rapidamente, quem viu o filme do Divaldo? O filme do Divaldo é um exemplo disso maravilhoso. Maravilhoso. Aquele obsessor que, desde a juventude, seguiu o Divaldo, fazendo de tudo para derrubar o Divaldo. Tudo. E tudo que o Divaldo falava, ele via as coisas boas que o Divaldo falava, que fazia e tal. E ele, não. E a Joana de Anjos dizia, não, ele vai ficar aí com você. Porque existe um plano na dimensão divina que a gente desconhece. Até o dia que Divaldo, depois de muito tempo, já estava na noção do caminho e tudo, recolhe uma criança que estava já numa situação difícil, uma criança com uma feição física muito feia, uma menina, e Divaldo fala, essa especialmente vai ser minha filha. E aí o obsessor chega e fala, aquela menina era a mãe dele. Quando o Divaldo fala, então eu vou ter um carinho especial, o obsessor desmonta. Acabou. Tudo que aconteceu no passado entre ele e Divaldo acabou ali, desapareceu, como mágica. Então, o obsessor vai ser tratado em outro plano. Mas a questão é, se você tem bondade no seu coração, se você tem um mínimo de boa vontade de fazer o bem, você vai ajudar o seu obsessor, sim, a ele seguir por um outro caminho. Infelizmente, isso não é o mais comum ainda no nosso nível evolutivo, mas não é isso que impede de nós fazermos, tentarmos e buscarmos isso. Isso é nossa obrigação. Ok, pessoal? Vamos continuar com esse tema que é muito interessante na semana que vem. Nós só começamos ali, essa parte é a mais crítica, que é a influenciação espiritual pelos pensamentos, pelas emoções, mas eu achei muito legal aí as participações. Obrigado, Francisco. Obrigado, Marco. Obrigado, Oscar. A todo mundo aí que traz sua experiência também. Isso é muito importante para nós. E se não dá para todo mundo falar, na semana que vem aproveitem. Não fique com a língua coçando, não. Tá bom? Gente, vamos fazer a nossa prece, então? Ou alguém quer fazer mais alguma coisa, falar alguma coisa, alguma dúvida, se for curtinha? Ok. Na semana que vem, quem é que vai fazer os 10 minutos? Eu.
Ah, é o Fred, né? Então, Fred, você tem placa com a prece final, e na semana que vem você placa com a prece inicial também, tá bom? Ok. Vou fechar meu microfone aqui, ok? Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por esse início de semana maravilhoso. Agradecer esse momento de aprendizado, que a cada dia esse nosso encontro se transforma num combustível, num alimento para todos nós enfrentarmos as dificuldades dessa semana, né? Então, se por acaso a gente se encontrar em momentos de reflexão, agradecer a Deus, sempre agradecer a Deus se a gente tiver uma boa semana, ou mesmo se a semana for de dificuldade, a gente entrar em contato e pedir que Ele nos ajude a superar todos esses problemas, né, que nós estamos enfrentando. Pensar também, orar pelas famílias que estão sofrendo, pelos espíritos encarnados e desencarnados que sofrem, né? E lembrar que esse momento a gente vai criar força para superar ele com bastante altivez, com bastante alegria, né? Eu espero que essa aula que foi ministrada hoje, esse encontro nosso, sirva, sim, de exemplo para nós durante toda essa semana. Que assim seja. Bem, gente, então, adorei voltar de novo para as aulas. Eu fico por aqui tão cedo no sono. Saudades, Sandra. Vamos combinar o nosso encontro, né? Sim, muita saudade. Isso, vamos combinar qualquer hora dessa de nós nos encontrarmos. Tá bom? Boa noite, pessoal. Boa semana. Obrigada, viu? Aí, né? Boa semana. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa semana. Muita luz para todo mundo. Que Deus abençoe vocês. Eu vou parar aqui a gravação. Boa noite, um beijo. Boa noite. Beijo.